compartilhando a palavra, mas eu gostaria que você anotasse essa palavra, porque nós vamos também discorrer outros textos e pelo menos duas histórias em cima desse texto. E eu quero que você, se possível, irmãos, medite nessa palavra novamente essa semana e que você possa entender. O Êxodo, irmãos, é o livro da saída. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: há uma saída. Aleluia. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: ainda não é o fim. Há uma saída. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: não olhe para a circunstância, olhe para a palavra que você está recebendo de Deus nessa noite. E a palavra de Deus para a sua vida é: ainda há esperança, ainda há uma saída. Aleluia. Mas, irmãos, só saber a respeito disso não basta. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Não basta, irmãos, simplesmente a gente saber a respeito da palavra de Deus. Não basta simplesmente eu saber a palavra que Deus está liberando sobre mim. Eu preciso tomar uma decisão e uma atitude em relação a essa palavra. Então, primeiro nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 17 até o versículo de número 7, para que nós possamos entender o porquê que nós, às vezes, entramos em batalhas. Olha o que vai dizer aqui. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Refidim significa lugar de descanso. Então olha só, irmãos, Deus estava enviando o povo para sair do deserto de Sim para ir para Refidim, que era um lugar de descanso. Mas chega lá naquele lugar, não tinha água para eles beberem. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque Deus é conosco que nós não vamos passar por situações adversas. Jesus nunca mentiu para nós. Jesus sempre disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, Ele não deixa eu e você permanecermos nesse lugar. A gente passa, a gente vence, a gente testemunha que a gente passou por esse lugar. A gente testemunha: ó, foi difícil, mas eu venci. Doeu, mas eu venci. Eu chorei, mas eu venci. Eu me preocupei, mas eu venci. Eita Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Mas o povo de Israel, irmãos, falta água. Aí o que o povo vai fazer com Moisés? Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Irmão, não estava todo mundo no mesmo barco? A mesma palavra do povo de Israel não era a palavra de Moisés? Não estava todo mundo no mesmo barco, mas porque Moisés era o guia de Israel, eles achavam que a responsabilidade da providência, a responsabilidade da provisão estava só em Moisés. Da mesma forma, meus irmãos, como a responsabilidade da providência e da provisão na vida de vocês não está em mim. A responsabilidade está em nós. E aí Moisés vira para eles: por que vocês estão brigando comigo? E tem gente que fica brava, pastor. Se o pastor ele pega umas casas, uns carros, umas viagens da pregação, é pastor é bênção. Hoje Deus usou ele tremendamente. Mas o dia que o pastor fala: arrependei-vos e convertei-vos, porque nos é chegado o reino dos céus, tem gente que fica brava com o pastor e fala: não, Deus nem usou ele hoje. Eu acho que ele estava na carne, foi ele mesmo. Ele que preparou aquele texto. Então compreendem, achando, irmãos, que a culpa é de alguém. Irmãos, é muito fácil a gente colocar a culpa em alguém. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: hoje você vai ter que assumir a responsabilidade. Hoje você vai ter que olhar para você e você vai ter que fazer uma escolha. Irmãos, eu vou contar duas histórias para vocês aqui hoje. Uma de Davi e uma de Saul. E elas vão mostrar para nós nitidamente o resultado dessa palavra que eu estou liberando sobre você nessa noite. Ela vai mostrar para nós, irmãos, como
pode nos levar para um lugar de bênção ou para um lugar de maldição. E aí vai dizer assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? Irmão, só aumenta a murmuração. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés, o povo estava tão irmão, o povo, eu vou ser muito sincero com você, sabe que esse povo estava quase ficando endemoniado. O povo estava tão murmurador, eles estavam reclamando tanto, eles estavam tão irados, que só faltou eles ficarem endemoniados. Tanto que Moisés recorre a Deus e fala: Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Só está faltando isso. Olha o que Deus vai dizer. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vara. Volta um. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: você precisa ser um testemunho. As pessoas precisam olhar para você e ver que Deus é na tua vida. Deus falou para Moisés: pega os anciãos e mostra para eles que eu sou contigo, Moisés. Porque depois eles vão chegar lá e eles vão contar a história. Deus falou com ele, ele obedeceu a Deus, e é por isso que vocês estão bebendo água. Mas olha agora o que vai acontecer. Ele chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Massá significa tentação, Meribá significa contenda, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Quantos de nós, às vezes, irmãos, estamos nesse ambiente, duvidando que Deus realmente pode fazer, duvidando que realmente é Deus quem está falando, duvidando às vezes, irmãos, que não, será que isso aí, será que é tudo isso mesmo? Então recai uma responsabilidade sobre nós, sobre mim, sobre você nessa noite. Nós vamos ter que tomar uma decisão, nós vamos ter que sair decidido desse lugar. Você vai ter que tomar uma decisão de sair do lugar onde você está. Porque, irmãos, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Irmãos, eu sempre digo: você pode semear o que você quiser, cara. Só tem uma coisa: você não pode reclamar da tua colheita depois. Não reclame da sua colheita se você não semeou boas sementes. E por causa disso, irmãos, a partir agora, do versículo 8, o povo vai sofrer as consequências. Olha o que vai acontecer aqui. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Lembra que Refidim era um lugar de descanso? Lembram? Irmão, já viu alguém em batalha no dia de descanso? No lugar de descanso? Já viu alguém na prova? No lugar de descanso? Já viu alguém no deserto, no lugar de descanso? Mas o povo de Israel, porque se contendeu contra Moisés e porque murmurou contra Deus, Amaleque, irmãos, e aqui a gente precisa abrir o olho hoje. Amaleque significa maldição, coisa ruim. Então preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Pode ser que algumas coisas ruins, algumas maldições que talvez acompanham a vida da pessoa, não é o diabo. É porque ela é uma pessoa murmuradora e gosta de contenda, gosta de confusão, gosta de coisa errada, gosta de massagear, irmãos, pecado, de ser conivente com coisa errada. O povo de Israel vai começar, irmãos, no lugar de descanso a passar prova. Sabe por quê?
simplesmente contenderam contra Moisés e murmuraram contra Deus. Irmãos, o lugar de descanso que Deus tem para nós é de descanso. Amém, aleluia. Mas olha o que vai acontecer aqui. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Primeira coisa, irmãos, Moisés vai lá e disse para Josué: Josué, nós vamos ter que batalhar, não tem outro jeito. Nós estamos no meio desse povo. Infelizmente, nós estamos no meio desse povo murmurador e povo que pode contender. Infelizmente, Moisés, se a gente não pelejar, Moisés, se a gente não pelejar, Josué, nós podemos ser aniquilados pela maldição. Nós poderemos ser aniquilados pela coisa ruim. Então, Moisés, faz o seguinte, diz para Josué: escolhe homens. Sabe por que Moisés disse para Josué escolher homens, irmãos? Porque só gente madura o suficiente é capaz de pelejar, crendo que Deus pode fazer. Aleluia. Só gente madura o suficiente, irmãos, é capaz de olhar para uma situação de caos, uma situação que aos teus olhos você está em desvantagem, mas dizer: não, mas eu com Deus sou maioria. E aí ele pede para escolher homens. Ele não pede para escolher meninos. Ele não pede para escolher gente madura. Ele não pede para escolher gente mimada, imatura. Pede para escolher gente madura. Homens. Gente que sabe onde quer chegar. Gente que consegue, irmãos, seguir em frente. Quantas pessoas eu tenho visto, irmãos, no caminhar, no dia a dia, que porque um problema se apresentou, irmãos, ela já está cabisbaixa, querendo parar, querendo desistir. Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: eu estou à procura de homens e mulheres que caminham de cabeça erguida, crendo que eu posso fazer. Amém, aleluia. Glória a Deus. Escolhe homens. E outra coisa que Deus me ensina aqui, que Deus anda com gente qualificada. Amém, aleluia. Irmãos, infelizmente, o que Deus está dizendo para mim, dizendo para você? Você precisa entender, você precisa exercitar a autoridade que está sobre a tua vida. Porque se você não exercer a autoridade, se você não usar a autoridade que há sobre a tua vida, talvez você não vá vencer. Por quê, irmãos? Porque se Deus te deu é para você usar. Não é para você se omitir de usar. E aí eu te pergunto: quantas coisas ruins estão prevalecendo? Quantas situações você olha, às vezes: eu já vi isso acontecer com o meu parente, eu já vi isso acontecer com meu sobrinho, eu já vi isso acontecer, lá em 1985 um parente meu morreu desse jeito. E aí, irmãos, a gente vem tratando as coisas como natural. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: hoje é o dia de você sair do meio da maldição e da coisa ruim. Hoje é dia, mas nós vamos ter que tomar um posicionamento, nós vamos ter, irmãos, que simplesmente tomar uma atitude. Nós vamos falar sobre esse povo de Amaleque mais 2 vezes agora. Mas eu quero ler o restante aqui. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe disse. Josué fez igual, fez diferente que Moisés falou. Sabe o que está escrito, irmãos? A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, entende uma coisa: eu nunca quis mandar na sua vida e nem quero. O que eu quero é orientar você segundo a palavra de Deus. Amém. O que eu quero, irmãos, é que você saia do meio da coisa ruim. O que eu quero é que você saia do meio do sofrimento. O que eu quero é que você, irmãos, não carregue mais nenhuma maldição sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus, Jesus. Preste atenção, irmãos, na seriedade dessa palavra, no cuidado de Deus para as nossas vidas nessa noite. Preste atenção o quanto Deus está sendo zeloso e cuidadoso e amoroso conosco, dizendo: eu vou te tirar daí. O lugar da coisa ruim eu posso te tirar daí. Do lugar da maldição eu posso te tirar daí. Amém, aleluia, Jesus. Mas, irmão, Josué fez
depois da morte de Moisés, sabe quem continua o legado? Josué. Irmão, você precisa entender uma coisa: a unção que você honra é aquela que você vai viver. E aí vai dizer assim: Fez Josué como Moisés lhe disse, lhe disseram, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Então Moisés sobe, e ele diz que a vara de Deus estaria no outeiro, e Arão e Hur sobem com ele, para estarem ali junto com ele. Arão significa exaltado, elevado. Hur significa esplendor. Então preste atenção, Moisés estava com a autoridade, e do lado dele, aquele que era exaltado, e do outro lado, aquele que tinha o esplendor. Deus nos trouxe hoje para dizer para mim, para você, até quando você vai achar que você consegue resolver sozinho? Até quando você acha que você vai ficar olhando para a situação e vai pensar que você consegue resolver do seu jeito? A autoridade que você tem vem de Deus, e você tem que estar rodeado de esplendor e daquele que é exaltado. E aí olha que interessante isso aqui, irmãos. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então Moisés tinha autoridade no cajado. Quando Moisés levantava a sua mão, o povo de Israel, irmãos, aqueles homens que foram convidados para a batalha, para a peleja, eles prevaleciam. Quando e abaixava a sua vara, o seu cajado, o povo de Israel começava. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Coloca para mim aí em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Irmãos, a Bíblia diz tudo. A Bíblia revela tudo. Por que eles colocam uma pedra para Moisés sentar? Não, pastor, porque ele estava cansado. Era simplesmente para ele sentar. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era... Aleluia, irmãos. Você está edificado no que, meu irmão? Você está edificado no que, minha irmã? Você está firmado onde, meu irmão? Você está firmado onde, minha irmã? Você está firmado na tua conta bancária? Você está firmado nessa carteira registrada? Você está firmado naquilo que você tem como bens materiais? Ou você está firmado na rocha eterna, que é o Cristo? Amém, aleluia, Jesus. E aí eles colocam Moisés sentado na pedra. E Arão e Hur vão tomar uma decisão muito importante. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? O dia que suas mãos se cansarem, dá sua mão para mim. O dia que as minhas mãos se cansarem, eu espero que você vire para mim e diga, pastor, me dê sua mão, eu vou levantar também. Aleluia. A minha oração que nós como igreja, como corpo de Cristo, olhemos uns para os outros. E quando a gente identificar que o irmão está cansado, que a irmã está cansada, você vai dizer para essa pessoa, fique tranquilo, fique tranquila. Eu sou um intercessor também. Eu também oro por você. Eu vou orar para a tua casa, vou orar para a tua família. Vou levantar tua mão e você também vai prevalecer. E a maldição não vai prevalecer. A coisa ruim não vai prevalecer. Nós usaremos de autoridade. Deus vai nos abençoar. Amém, aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, tudo isso é uma decisão. E nós vamos ver duas histórias agora, onde esse povo, onde os amalequitas também surgiram na história. A primeira delas, 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia diz que Samuel chega diante de Saul, irmãos, e ele dá uma ordem para Saul. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se
você fazer, faça. 1 Samuel, capítulo 15. Se Deus mandou você fazer, faça, mas faça conforme Deus mandou. Olha o que vai dizer. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então olha só o que estava acontecendo aqui. Samuel estava ungindo Saul a rei. Mas, irmãos, a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, automaticamente, Samuel já vinha e dizia para Saul: Saul, eu vou te ungir como rei, mas é o seguinte, você tem uma responsabilidade sobre o povo. Então, ouve agora a voz das palavras do Senhor. E olha o que ele vai dizer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Irmão, que texto que é esse? O texto que a gente acabou de ler. Êxodo 17. E Deus agora, irmão, está entrando na briga. Deus agora está entrando na briga e falou assim: eu me lembrei do que as coisas ruins, do que o inimigo fez tanta coisa ruim com o meu povo. Meu povo foi amaldiçoado durante um tempo, meu povo começou a perder batalha durante um tempo. Mas agora eu vou levantar alguém para que isso não aconteça mais. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deus está levantando você na sua casa. Amém, aleluia. Deus está levantando você na tua família hoje. Deus está dando essa autoridade a você nessa noite. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Glória a Deus. Do jeito que Deus te mandar fazer, faça. Amém, aleluia. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não existem condições da gente barganhar com aquilo que Deus nos mandou fazer. Não existem condições da gente negociar com a palavra que Deus liberou sobre nós. E olha o que ele vai fazer. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Irmão, a gente olha para esse Deus. Esse aí é o Deus que amou o mundo de tal maneira, irmão, que entregou Jesus. Mas esse Deus agora está olhando: olha, o meu povo fizeram mal contra o meu povo, então eles vão pagar. E ele fala para o rei, para aquele que estava sendo consagrado, ungido a rei: você vai vingar o povo de Israel. E ele diz assim: arranca tudo, tira tudo, destrói tudo. Sabe por que às vezes a gente não quer que Deus age de algumas formas, em algumas situações da nossa vida? Porque a gente tem medo do rebuliço. Tem coisa que é melhor eu ser conivente, tem coisa que é melhor eu me acostumar, do que eu ter que passar por isso aqui. De Deus chegar e passar a espada logo e resolver o negócio, falar: ó, chega, maldição, a partir de hoje não mais. Coisa ruim sobre a sua vida não mais. Mas a gente fica pensando: como será que vai ser? Será que vai doer? Será que não vai, irmãos? Se vem de Deus, deixa acontecer, porque vai ser para a glória dele. Deixa acontecer, porque vai ser para o nome dele ser glorificado. Ou você quer, ou você não quer se livre da maldição da coisa ruim. Eita Deus. E aí ele vai dizer o seguinte: e Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, irmãos, para eu acompanhar meu raciocínio, para não ter tudo na minha Bíblia. 10.000 homens de Judá. Seguindo. E Saul, chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não os destrua juntamente com eles. Porque vós os acham misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur,
que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag. O que Deus falou para Saul fazer? Saul falou para poupar alguém? Não. Saul falou, tenha misericórdia de um. Não, Deus falou, acaba com tudo. Deus trouxe hoje para dizer para você, pode fazer a listinha do que te incomoda. Pode fazer a listinha do que tira a tua paz. Pode fazer a listinha daquilo que tira o teu sono. Pode fazer a listinha daquilo que te entristece. Pode fazer a listinha, mas não tira nenhuma delas, porque Deus quer resolver todas elas. Amém, aleluia. Glória a Deus. Mas aí Saul olha para Agag, irmão. Sabe o que significa Agag? Violento. Já viu alguém violento ser amoroso? Já viu alguém violento trazer paz em algum lugar? Mas Saul de repente olha para Agag e ele fala, não vou poupar Agag. Por quê que Saul vai poupar Agag? Nós vamos ver agora. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte aos cordeiros e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Foi isso que Deus falou para Saul fazer? Não. O que Deus falou para Saul? Saul destrói tudo. Deus nos trouxe hoje para dizer, você vai ter que olhar para a situação hoje e falar assim, você vai cair por terra. Você vai ter que olhar para a situação e dizer assim, hoje você vai ter um fim, hoje eu não te aceito mais, hoje eu não convivo mais contigo, hoje a coisa ruim vai ter que sair do meu caminho, hoje eu não... Não é problema, a gente faz a metade daquilo que Deus mandou a gente fazer e a gente quer resultado. A gente faz só um pouco daquilo que Deus mandou a gente fazer e a gente quer resultado. A gente só começa a fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer e não termina e acha que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ainda tem levantado homens e mulheres, profetas da face da terra, para nos consertarmos, para nos fazer voltar no lugar de onde saímos, para que a gente viva uma vida reta, íntegra, honesta diante de Deus. Glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Pronto, irmão, ferrou o negócio. Deus está falando com o profeta de novo. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Irmão, é duro demais. Irmão, ser homem de Deus, ser profeta de Deus é duro demais. O rei cabeçudo, irmão, estava debaixo de desobediência. Sabe o que o profeta faz? Passa a noite inteira triste por ele, intercedendo por ele. Tadinho de Saul, Deus. Tadinho, irmão, não. A partir de hoje, irmão, para mim e para você, você sabe o que deve ser feito, você sabe o que é certo e errado, você sabe o que você precisa fazer. Então, irmão, não tem meio termo mais para nós, irmãos. Então, você está perdendo a autoridade que Deus constituiu na sua vida, porque você quer, você está, irmãos, olha que termo terrível. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Imagine Deus olhando para mim e para você e dizendo, eu me arrependo de ter te dado aquele filho. Eu me arrependo de ter te dado essa filha. Eu me arrependo de ter te dado esse casamento. Eu me arrependo de ter te dado esse trabalho que você não me honra com nenhum deles. E aí você vem para cá, ai pastor, estou na luta. Ai pastor, estou na prova. Aí o que o profeta vai fazer? Vou te dar uma palavra, você vai conversar, vou interceder por você, vou lá para casa, vou levantar de madrugada, às vezes vou orar, e você está dormindo. Tem dia que você está almoçando, você está comendo, irmãos, eu estou jejuando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O profeta não conseguiu fazer nada pelo rei desobediente. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver debaixo de desobediência, fora do propósito de Deus na tua vida, eu não posso fazer nada por você.
Vou te provar. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que se levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: olha, Senhor, irmão, isso aqui, eu não sei você, irmão, mas tem coisa que me indigna, e pior que isso acontece nos nossos dias, irmão. Sabe como é que Saul chega diante do profeta? Fingindo que está tudo bem. Fingindo que ele é um cara obediente. Fingindo que ele fez tudo que o Senhor pediu para ele fazer. E tem crente que não troca de roupa para mentir para o pastor. Tem gente que não troca de roupa para mentir para o parente. Tem gente que não troca de roupa, irmão, para mentir para o patrão. Tem gente que não troca de roupa, irmão, para ser desonesto. Eita Deus! Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: não vem com esse sorrisinho amarelo do teu lado que você não me engana. Eita Jesus! E olha o que Saul vai dizer. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, Senhor. Executei a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele que está em mim não está morto. Aquele que está em mim, chamado Espírito Santo, ele está vivo. E ele me mostra, ele fala, ele coloca, irmãos, as palavras da minha boca. Então, irmão, nós não seremos enganados. Nós não seremos levados por qualquer palavra, irmãos. Nós não vamos retroceder. Nós vamos avançar. Nós vamos andar debaixo de obediência para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas o rei a quem Deus havia ungido já estava com mentira. Já estava querendo enganar Deus, enganar o profeta. Mas o profeta já tinha uma palavra de Deus: eu me arrependo. Eu me arrependo de ter ungido ele a rei. Irmãos, imagine eu, irmãos, 20 anos da minha vida que eu estou pregando o Evangelho. 20 anos da minha vida, irmãos, que eu estou falando a respeito de Cristo, e de repente o Deus na minha vida falar para um outro profeta: eu me arrependo de ter levantado ele como pastor. Eu me arrependo de ter confiado nele. Eu me arrependo de ter colocado ovelhas na responsabilidade dele. Eu me arrependo. Então disse Samuel: que barulho, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o motivo das vacas que eu ouço? Com Deus não tem esse negócio não, irmão. Senão você pode esconder de quem você quiser. Você pode esconder de quem você quiser. Mas daquele que está no alto e sublime trono, você não consegue. E ele já havia revelado para Samuel, e Samuel vira para ele e fala assim: peraí, que é esse barulho de ovelha que eu estou ouvindo? E esse mugir de vaca, vem da onde? Era como se ele dissesse: Saul, quando eu te ungi, você estava de mãos vazias. Por que suas mãos estão cheias agora, Saul? Saul, quando eu te ungi, eu te dei só uma promessa. Por que você da noite para o dia conseguiu tanta coisa assim, Saul? Por isso que eu digo, irmão, desconfie desse evangelho de facilidade. Desconfie desse evangelho, irmãos, que é só você colocar um valor específico num envelope que as coisas acontecem. Desconfie! Porque não é assim. E ele vai dizer: aleluia. Ele disse: Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. O desobediente, o desconcertado, ele sempre quer dar um motivo, o porquê ele está fazendo as coisas. E sabe o que Saul disse? Não, eu perdoei isso aí, sabe por quê? Porque eu vim trazer para o Senhor. Eu vim trazer, imagine só. O seu vizinho da direita roubou um banco. O seu vizinho da direita roubou um banco e ele te deu uma parte do dinheiro. Você é cúmplice do roubo. E aí sabe o que você faz? Você vem no culto hoje e fala: pastor, eu quero deixar tudo esse dinheiro na roda.
sendo cúmplice de algo errado que Deus não estava aprovando, achando que Deus ia receber, mas Deus já tinha reprovado antes de Samuel ir encontrar com Saul. Aí ele vai dizer assim: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E aí, meus irmãos, você está preparado para ouvir o que Deus quer falar com você? O que é que você vai ouvir de Deus? Que você é obediente, que você está fazendo, que você não retrocede, que você não duvida da palavra, mas você executa com tudo aquilo que Ele te mandou fazer. E Deus vai falar. Olha o que Deus vai falar. Ele disse: Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Olha o que Samuel está dizendo para ele: cara, você não era ninguém, você não era nada. Deus olhou para você e quis te levantar. Você está entendendo aqui, irmão? Amém. Sabe de quem que Deus está falando aqui para mim? De mim, de você. Que não era nada. Não tinha credibilidade nenhuma, sem perspectiva. Se não fosse a misericórdia do Senhor, irmãos, talvez nós nem aqui estaríamos. Mas mesmo assim, irmãos, nós ainda brincamos com a sua graça, brincamos com a sua misericórdia. E ele está dizendo: e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Deus falando: peleja contra coisa ruim, peleja contra a maldição até que você aniquile ele. Mas não, Saul quis fazer amizade com a coisa ruim, Saul quis fazer amizade, irmão, com a maldição. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: não faça amizade com coisa ruim. Não faça amizade com maldição. Coloque um ponto final na tua vida, coloque um ponto final na tua casa, coloque um ponto final na tua família. Glória a Deus. Aleluia. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Saul querendo justificar porque ele fez pela metade. E está cheio de gente assim: não, porque eu estou fazendo assim, pastor, por causa de tal coisa. Não, porque eu estou tratando tal situação assim, por causa de tal coisa. Não, não tem meio termo mais. Para mim e para você não existe mais meio termo. Para mim e para você, assim sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna, está escrito. Aleluia. Ah, irmão, eu te disse hoje que hoje é dia de decisão. Irmão, eu queria estar aqui hoje, 8 horas da manhã, para pregar essa palavra para você. Eu estava assim, irmão, essa palavra estava a ponto de explodir dentro de mim hoje. Deus me deu essa palavra, irmãos. E eu fui estudar essa palavra, irmãos, de tal forma que eu queria que você chegasse aqui cedo. Eu queria chegar já. O primeiro que me deu pode socar e vou pregar a palavra para você. Com tanta vontade que eu estou, irmão, de ver você vencer na vida. Com tanta vontade que eu estou, irmão, de ir para casa, ser bem sucedida. Com tanta vontade que eu estou de você chegar para mim e falar: pastor, a maldição foi embora. Com tanta vontade que eu estou de você: pastor, não existe mais coisa ruim entre nós. Mas infelizmente, irmão, a desobediência, a conivência tem permitido que a gente faça amizade com as coisas ruins, amizade com a maldição. E ele vai dizer: mas o povo tomou no despojo ovelhas. Olha só, agora já não foi mais ele. Agora ele está colocando a culpa em quem? No povo. Você se identifica? Ah, não, pastor, estou tão triste com meu marido. Ah, pastor, não estou lembrando certo do meu filho. Ah, pastor, estou cansado porque meu vizinho falou de mim. Ah, não sei o que. E para de colocar, irmão, a culpa nos outros e assume que você não quer fazer. E assume que você é frouxo. Assume que você não quer assumir
assumir a responsabilidade. Assuma. Ele vai dizer assim: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Irmão, Deus precisa de alguma coisa nossa? Não. Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Deus não precisa dos nossos bens. Deus não precisa dos nossos dons e talentos. Sabe o que Ele precisa de nós? Da nossa obediência, da nossa fé, da nossa vida voltada para Ele. É isso que Ele quer de nós. Porque, irmãos, uma pessoa que obedece a Deus, uma pessoa fiel a Deus, que tem uma vida voltada para Ele, não sabe o que precisa fazer se ninguém ficar lembrando ela. E olha o que vai acontecer. Porém, Samuel lhe disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Samuel dizendo para Saul: você matar todos esses animais aí e oferecer um holocausto para o Senhor, não vai te salvar. Saul, você pode matar todos em expiação pelo seu pecado de desobediência. Se você matar todos, mesmo assim, você não perde a tua coroa. Então, irmão, preste atenção. Não adianta a gente carregar uma Bíblia. Não adianta você chegar e falar: pastor, estou orando, pastor, essa semana, pastor, estou orando há uma semana, pastor, estou jejuando, meu Deus, é muito forte, pastor, essa semana. Para com isso. Para. Quem jejum e sai falando para todo mundo já perdeu o propósito. Quem está orando e sai falando para todo mundo que está orando já perdeu o propósito. Irmão, esse povo quando vem falar comigo: pastor, tem orado, tem o sumido. Você liga para o sumido e fala: e aí, como é que você está? Estou orando e jejuando em casa. A vida dele está de mal a pior. Oraçãozinha michuruca que ele tem em casa. Jejum michuruca que ele tem em casa. Porque a vida dele não muda. Pelo contrário, só vai de mal a pior. E ainda vem dizer para mim que está orando e jejuando em casa. Filho da desobediência. E ele vai dizer assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Irmãos, agora olha só como fica pesado isso aqui. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Irmão, dá para você entender isso aqui? Um ungido de Deus, que teoricamente é de Deus, em rebelião, já está em pecado de feitiçaria. E ele vai dizer mais: e o porfiar, ou seja, a teimosia. Irmão, tem que ter teimoso demais. Deus já falou uma, Deus já falou duas, Deus já falou três, Deus já falou quatro. E ele continua: não, uma hora ou outra o Senhor vai agir, uma hora ou outra o Senhor vai operar. Não para com essa teimosia, assume o teu compromisso e deixa Deus agir mesmo. Eita Deus. Olha o que ele vai fazer. Isso aqui é muito sério, irmão. E o porfiar é como iniquidade. Você sabe o que é iniquidade, irmãos? É desvio de caráter. Desvio de caráter é tudo que é contrário à justiça, é iniquidade. Irmãos, olha só como a desobediência tira alguém de um lugar de honra que Deus colocou para um lugar de rebelião, de teimosia e de falta de caráter. Por que ele tinha falta de caráter? Porque primeiro ele quis dizer que os animais que ele pegou era para sacrificar o Senhor. Depois ele disse que os animais que o povo pegou, já não era mais ele. Gente que tem mais de uma palavra. Irmão, se eu falar para você que eu vou, eu vou. Se eu falar para você que eu não vou, eu não vou. Se eu falar para você com 18 horas, você pode ter certeza que 10 para 18 eu estou lá. Agora olha só. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Qual é o teu sonho? Qual é
Você quer ser bem sucedido? Então, hoje é a hora da saída, hoje é o dia de decisão. Hoje é o dia que você não basta na amizade com a rebelião, na amizade com a teimosia, na amizade com a maldição, na amizade com coisa ruim. E você dizer, eu vou obedecer. Porque, irmão, vai ser terrível. Vai ser terrível a gente passar anos e anos e anos aqui dentro, irmãos, congregando, achando que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos debaixo de rebelião. Estamos debaixo, irmãos, de fazer coisa errada, de idolatria, de teimosia, de desvio de caráter. Pastor, essa palavra vai ser só chicote. Calma, querido, que Ele é misericordioso. A parte boa ainda está para o final. Ele vai vir com vinho novo para nós. Amém. Lembra que eu te falei que tinha 2 histórias? Essa aqui é a primeira. Primeiro eu te dei a notícia ruim. Eu vou te dar a notícia boa, fica tranquilo. Eu creio que até o final desse culto você vai estar sorrindo. Porque não dá medo para olhar para vocês agora. Dá medo de olhar para vocês. Vocês estão assim, ó. Uns estão assim, ó. Eu vejo uns até esperando de onde vem a espada. Cadê o anjo com a espada? Ele está aqui dentro já hoje. Irmão. Tem dia que o chicote tem que cantar mesmo. Tem dia que a gente tem que ser chacoalhado mesmo. Tem dia, irmãos, que a gente vai ter que passar pelo prumo mesmo. Uma vez a gente toma posição. Mas o profeta, irmão, por isso que eu te digo, irmão, é difícil ser profeta. É difícil ser. Diga comigo, é difícil. É difícil ser profeta. Ser profeta. Olha o que vai acontecer com o profeta. Versículo 27. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Saul queria impedir Samuel de ir embora e deixar aquela palavra contrária sobre a vida dele. Rasga a veste do profeta. Mas quando ele se levanta, irmãos, ele não se levanta contra Samuel. Ele se levanta contra o Senhor que liberou a palavra através de Samuel. Então, 15:27, olha o que ele disse. E virando-se Samuel para se ir, ele pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Irmão, imagine isso acontecendo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Imagine isso acontecendo. Imagine Deus olhar para a tua casa e dizer assim: sinto muito, mas eu não vou fazer nada. Eu vou fazer numa outra casa, porque eles são melhores que você. Imagine Deus olhar para a tua família e falar: sinto muito, mas eu não vou fazer na tua família. Porque você foi um desobediente na tua família. Eu vou fazer na vida, na família de um obediente. Irmãos, é frustrante. É frustrante. E é o que vai acontecer com Samuel. E também aquele que a força de Israel não mente, nem se arrepende. Porquanto não é um homem para que se arrependa. Então, muito cuidado, irmãos. Se Deus está falando hoje, é porque Ele pode fazer. Se Deus está falando hoje, é porque Ele tem poder para executar o que Ele está falando. E aí Ele vai dizer o seguinte: disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou para trás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Voltou para trás de Saul e ele adorou o Senhor. Só que, irmão, qual era a ordem de Deus para Saul? Aniquilar tudo. O que Agar estava fazendo lá? E aí, irmãos, que entra um profeta de Deus dentro da casa, dentro da família. Se tiver alguém sem coragem na minha casa, se tiver alguém sem coragem na minha família, eu vou me levantar. Amém. Olha o que Samuel vai fazer. Então disse Samuel: trazei aqui Agar, rei dos Amalequitas. E Agar veio a ele animosamente. Olha a maldição vindo, irmão. Olha o que restou da maldição vindo rindo para Samuel.
achando que era amigo de Samuel. Olha o que ele vai dizer aqui. Veio a ele animosamente e disse a Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Sabe o que Agag estava dizendo? Me livrei, estou na bênção. Saul me abraçou. Profeta que é profeta obedece a Deus, irmãos, em tudo aquilo que ele falou. Olha o que ele vai fazer. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel disse, era como se Samuel virasse para Saul e disse: Saul, deixa eu te mostrar o que você tinha que ter feito. Você não tinha que negociar, Saul, você tinha que executar. Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: você não tem que negociar hoje, você tem que executar. Mas a vida do profeta é difícil. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu a casa, a Gibeá de Saul, e nunca mais viu Samuel a Saul, até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Irmão, isso acontece comigo. Tem dia que o povo está numa prova, tem dia que a pessoa está numa luta. Aí eu vou buscar Deus, vou orar a Deus, vou interceder a Deus pela pessoa, Deus fala comigo: não quer nada com a Andresa, não quer fazer nada, vai levar a vida de qualquer jeito. Você está com dó por quê? Irmão, um dia eu ajudei uma pessoa, irmãos. A pessoa recebeu um dinheiro, irmãos, e vem fazer média com a gente. Recebeu um dinheiro e falou: pastor, eu quero comprar um carro. E eu disse: é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai ter, se você quiser dar uma entrada, você vai dar uma entrada nesse carro de câmbio, você mora de aluguel, você tem isso como contas básicas. Então coloca na ponta do lápis e vê se você vai conseguir. Não, pastor, vai dar certo, sei o quê. E eu expliquei tudo, irmãos. Passei uma semana da minha vida explicando tudo para a pessoa. Na outra semana ela sumiu. Na outra semana ela sumiu, irmãos, e ela fez tudo ao contrário daquilo que ela falou. E sabe o que aconteceu com ela até hoje? Não conseguiu se reerguer até hoje. Sabe por quê? Porque aquilo que era do Senhor ela reteve. Gastou com bobagem. Gastou com um monte de coisa errada, fez tudo que era errado. Está achando que Deus vai abençoar. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não adianta eu ter dó de você, porque Deus vai ser justo. Mas vamos para a notícia boa? Vamos para a notícia boa? Amém. Diga ufa. Aleluias. Diga ufa. Obrigada, Senhor. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 30. Agora a notícia boa. Nós já tivemos um exemplo agora de como não fazer. 1 Samuel capítulo 30 vai nos mostrar como fazer. Sucedeu, pois, que chegaram Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas. Quem estava lá, irmão? Olha ele de novo aí. Irmão, presta atenção. A coisa ruim vai insistir, irmão. A maldição vai querer ficar ali, irmão. Já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Olha que vai chegar agora. E Davi e o seu povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Você se reconhece? Você se reconhece que tem situações que você já falou: eu não aguento mais? Você se reconhece que tem situações que você vai falar: eu estou cansado, eu estou cansada, eu não aguento mais. Era isso que estava acontecendo aqui.
você faz quando você não aguenta mais? Você para? Você desiste? Ou você levanta a cabeça e continua? Olha só. Então Davi e o povo, não, também as duas mulheres, olha só isso aqui agora. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Cada um de nós aqui, irmãos, tem a preocupação com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, mas alguns querem desistir, alguns querem parar, alguns estão dizendo: eu não aguento mais. Mas a minha oração é que a gente saia daqui hoje dizendo assim: eu vou buscar ainda mais o Senhor meu Deus, eu vou honrar ainda mais o Senhor meu Deus, eu vou bendizer ainda mais o Senhor meu Deus, porque o meu Deus já te dá a resposta. Mas estava doendo para Davi? Estava, irmão. A família dele estava presa. Ele não sabia o que poderia acontecer com a família dele. Ele disse a Davi: Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me e peço-te aqui o éfode. O éfode, irmãos, era uma peça de roupa que ela tinha muitas pedras preciosas. Eles utilizavam naquela época para consultar e falar com Deus com aquele éfode. E olha só. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor me disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Presta atenção, por causa de um que consultou a Deus, Deus disse: tu libertarás a todos. Aleluia. É por isso que Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: a decisão está com a gente, a execução está com a gente hoje. Deus está dizendo para mim e para você: não olha mais para a família que não quer nada da natureza, não olha para as coisas ruins, não olha para as maldições, só não faz mais amizade com ela, só não seja mais conivente com ela, e a partir de hoje executa aquilo que Deus está te mandando fazer. Amém, aleluia. E eles consultam a Deus, Davi consulta a Deus, e Deus fala: pode ir. Deus te trouxe hoje para dizer para você: pode enfrentar, eu estou contigo. Vai para cima que nós vamos libertar todo mundo. Vai, meu filho, se você acreditar, todos serão libertos. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 ficaram atrás. Começou a diminuir. Irmão, você precisa entender isso. Nem todo mundo vai ter o mesmo posicionamento. Nem todo mundo vai ter a mesma disposição. Nem todo mundo vai estar disposto a vencer. Então, infelizmente, irmão, vai ter momentos que a gente vai ter que orar pelo retrovisor e ver que alguém for para trás. Porque eu não quis? Não, porque eles não quiseram. E olha o que vai acontecer aqui. E por não poderem, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram de beber água. Deram também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então eles encontram aquele egípcio à beira da morte, irmão. Irmãos, eles estavam preocupados com quem? Com a família deles, amém ou não? Mas preste atenção no que Deus está nos ensinando hoje. Não é porque você está preocupado com a tua família que você não pode parar e ajudar quem está precisando. Davi estava, irmãos, em disparada, porque eu vou alcançar eles. Deus falou e eu vou resgatá-los. Mas no meio do caminho estava o homem egípcio quase morrendo. Eles param, dão água, dão de comer, dão nozes, dão sumo. Nem te conheço, mas te amo. Nem te conheço, mas vou te abençoar. Nem te conheço, mas não vou deixar você desse jeito. Olha o que ele vai dizer.
demos com ímpeto para a banda do sul. Não. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? Ele disse: servo de um homem amalequita. E o meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Olha só. Presta atenção nisso aqui. A coisa ruim, a maldição, te deixa. A voz de Deus obedece, te resgata, te ajuda, te levanta, te abençoa. Ele estava falando: eu sou servo da Amalequita, mas ele me deixou que eu adoeci e me deixou para morrer. Deixou ele para morrer. Mas não sabia ele que tinha um plano de Deus na vida dele. Ó, o que vai acontecer? Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Começou a contar tudo o que nós vimos no início. Começou a contar para Davi. Ele disse a Davi: poderias descer do guiar dessa tropa? Ele disse: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Sabe o que ele está dizendo? Se eu te ajudar, você não me devolve uma maldição. Se eu te ajudar, você não me devolve uma coisa ruim. Deus me trouxe aqui hoje, Deus te trouxe aqui para dizer para mim e para você assim: do lugar de onde Deus quer nos tirar, Ele não quer que a gente volte nunca mais. Amém. Aleluia, Jesus. E Davi vai fazer um concerto com ele e vai dizer isso. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Estavam gastando tudo que eles haviam roubado. E feriram-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre os camelos fugiram. E aqui está a diferença entre Davi e Saul. Saul ouviu, mas fez conforme lhe agradava. Davi ouviu e fez conforme Deus mandou. Irmãos, isso vai dar um resultado abençoador para Davi. Olha o que vai acontecer aqui. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Não foi isso que Deus tinha prometido? Por acaso não foi isso que Deus prometeu? Davi, pode descer. Desce, chega lá, aniquila eles, Davi, eu vou, e você vai trazer todo mundo de volta. Tudo você vai trazer de volta. E porque Davi obedece e faz conforme Deus falou, ele estava sendo restituído agora, conforme Deus havia falado. E ele diz assim: também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-as diante do outro lugar e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi a 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram de ficar no ribeiro de Besor, e saíram em encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. E aqui eu encerro dizendo para você: não se preocupe se alguns ficarem no meio do caminho. A hora que você estiver voltando para o seu testemunho, eles vão ver que você está certo. Mas hoje nós temos uma decisão a tomar, meus irmãos. Nós temos uma decisão muito séria a tomar. Ouvir e obedecer, ou ouvir e não obedecer. Eu quero que você fique de pé, irmão. Curva sua cabeça por um momento, fecha